la usurpadora, esperando por tu amor. Paulina anuncia para todos os operários que não aumentarão o salário. Roque grita que a fábrica está faturando demais. Paulina pede para todos continuarem lutando e Leandro ficará do lado dela. Lázaro relembra que houve um empréstimo de 2 milhões de dólares. Verônica se assusta com o motim e sai correndo. Paulina explica a todos que ainda vão saldar a dívida do empréstimo e não vão tocar nesse dinheiro. Rodrigo duvida da intervenção de Paulina. Verônica entra na sala pedindo para ajudarem Paulina na discussão com os operários. Roque acusa Paulina de esconder o dinheiro de caixa que eles têm. Paulina contra-ataca e ordena que provem que eles estão mentindo, enquanto adentra na multidão. Ela pergunta se querem a falência da fábrica. Rodrigo e Carlos Daniel ficam impressionados com o poder de Paulina. Carlos Daniel admite que não a vê mais como inimiga e que agora está apaixonado por ela. Rodrigo se desagrada ouvindo o irmão confessar que está apaixonado. Paulina explica aos operários que eles devem evitar enfrentamentos para conservarem seus empregos. Carlos Daniel e Rodrigo observam Paulina cumprimentar a todos, com os ânimos apaziguados. Piedade vê Carlinhos pensativo e o convida para um papo, mas ele não quer. A vovó se angustia vendo a tristeza do neto. Leda acha melhor ir embora da fábrica e denunciar Paulina, mas Willy sugere que ela não faça isso. Roque aparece na sala e anuncia que a senhora Bratio convenceu todos os operários a mudarem de ideia. Piedade e Adelina batem papo sobre Paulina, elogiando a querida. Adelina sai para levar um chá para Stephanie. Em seguida, ela flagra a maluca com uma mala e pergunta se ela vai viajar. Stephanie revela que vai embora da mansão. Willy amaldiçoa a força de Paulina e se obstina a destruí-la, com a ajuda de Leda. Antônia vê Isabel com uma aparência de morta e sugere que ela fique despreocupada assim como ela. Isabel acha que quem deveria estar preocupada era a irmã mesmo, que vai passar um bom tempo lá. Os guardas colocam Marina na cela e Antônia cai na risada. Stephanie revela para Adelina que está indo embora porque apanhou de Paulina, junto com Leda. Ela cospe fogo, reclamando de não ser reconhecida como uma Bratio, portanto odeia todo mundo. Adelina pede para ela não ser ingrata, mas Stephanie se mostra irredutível. Adelina sai arrasada. Willy esbarra em Viviana e acaba causando a queda de diversos pratos. Ela se estatela no chão e o encara. Willy confessa para Viviana que está com saudades dela e não aguenta mais se esconder. Adelina chega aos prantos em Vovó Piedade e revela que Stephanie está indo embora. Leandro confirma para Paulina que voltará ao cargo de supervisor e se retira. Verônica fica aliviada pela patroa ter conseguido resolver tudo. Paulina revela a Verônica que descobriu que foi Willy quem agitou os funcionários, mentindo que os Bratio tinham grana. Paulina lamenta não poder resolver os problemas de sua vida assim como consegue resolver os da fábrica. Piedade acha que Stephanie está blefando como sempre, mas Adelina afirma que dessa vez é sério. A vovó sugere que ela fale a verdade de uma vez. Adelina teme receber o ódio de Stephanie e não suportaria isso. Antônia mente para Marina que não foi ela que a denunciou. O oficial aparece para anunciar que Isabel está livre. Antônia reclama e Isabel pergunta se sua irmã também foi contemplada com a liberdade. Em uma onda de pessimismo, Paulina admite que Carlos Daniel é um homem proibido para ela, portanto, a mulher ideal para ele é Verônica. Verônica recusa a sugestão, já que vem reparando que Carlos Daniel se apaixonou por Paulina. Paulina duvida disso, mas mesmo que fosse verdade, não adiantaria de nada. Cacilda pergunta se Carlinhos quer comer. Ele diz que só gosta da comida de Isabel e acaba chorando de saudade dela. Cacilda sugere que ele peça a Carlos Daniel para vê-los. Carlinhos lamenta, pois seu pai não quer isso de jeito nenhum. Piedade faz exercícios no quarto. Cacilda aparece e fofoca que Carlinhos está triste e nem gosta mais da comida daquela casa. Piedade acha melhor chamarem Paulina para resolver esse assunto. Isabel chega à casa de Moacir e recebe um caloroso abraço do amigo.
Mais tarde, Willy chega em casa. Adelina decide ser forte e não contar a verdade. Ela implora para Deus lhe dar forças, enquanto chora agarrada a um sapatinho de bebê. Willy entra em seu quarto cuspindo fogo porque Paulina convenceu os operários a não criarem problemas. Stephanie acha melhor assim, pois a fábrica tem que lucrar para que eles peguem a parte deles. Ela mostra as roupas que separou e propõe que os dois se mudem para um hotel. Willy aceita e pede para a esposa não se despedir de ninguém. Ele sai com as malas. Lalinha flagra o loiro saindo e ele revela que está indo embora da imundície daquela casa. Isabel lamenta para Moacir por Antônia ter ficado presa. Apesar disso, a irmã não parecia estar triste e até tá com a companhia de Marina. Stephanie avisa ao marido que está pronta. Em seguida, Lalinha observa Willy acomodando as malas no carro e partindo. Lalinha chega no quarto de Adelina e revela que Stephanie foi embora. Adelina morre de tristeza por sua protegida ter ido embora justo com essa praga que ela chama de marido. Paulina e Carlos Daniel chegam em casa. Ela parte para ver Carlinhos e ele vai ver a vovó. Enquanto isso, em Nova York, Paola segue prostrada na cama. O médico revela a Douglas que o estado dela é muito grave. Paulina mal pisa os pés em seu quarto e já é surpreendida pela Léo Dias versão arrumadeira. Lalinha revela que Stephanie e Willy foram embora da mansão, sem se despedir de ninguém. Carlos Daniel conta para a vovó que tudo foi estabilizado na fábrica. Ele pergunta do filho. Piedade garante ao neto que todos reconquistarão Carlinhos, já que agora ele só quer saber da outra vovó. Piedade aproveita que já está ali falando com o neto e pergunta qual é a opinião que ele e Rodrigo têm, neste momento, da usurpadora. Paulina diz a Lalinha que Stephanie vai perder rapidinho seu dinheiro para Willy, que é um interesseiro. Ela pergunta de Carlinhos. Lalinha conta que o coitado não quer falar com ninguém. Paulina elogia a maneira como o tal Moacir lidou com Carlinhos e decide se adaptar ao filho. O doutor explica a Douglas que Paola pode morrer, pode ficar mal da cabeça ou entrar em coma irreversível, graças à operação que passou recentemente. Só que agora não vai dar para ela operar novamente. Carlos Daniel conta para a vovó que Rodrigo ainda tem reservas em relação a Paulina, enquanto ele já entendeu que precisa dela. Piedade sugere que o neto se case logo com Paulina. Carlos Daniel elogia Verônica, mas está muito confuso com seus sentimentos. Piedade recorda que Paulina se provou uma mulher digna a partir do momento em que ela não se aproveitou de Carlos Daniel na intimidade, mesmo o amando. Carlos Daniel teme que Paola volte um dia. Carlinhos continua choroso. Adelina pede para ele comer porque tem que estar forte para a cirurgia. Carlinhos fica animado para amputarem sua perna, pois só assim terá uma perna de pau. Além disso, seria bom também ter um gancho no lugar da mão. Adelina fica horrorizada ouvindo isso e pergunta quem enfiou essas coisas na cabeça do moleque. Carlinhos explica que foi Moacir e ele está preso, por isso quer ir embora daquela casa. O doutor acha bom que Paola seja avaliada pelos mesmos médicos que a operaram. Douglas decide investigar quem são. O médico entrega uma máscara para Douglas ir visitar Paola. Ele entra no quarto e a observa. Carlinhos conta as histórias que Moacir lhe contou e Adelina acha que o coitado perdeu o juízo. Piedade pede para Carlos Daniel amar Paulina, mas ele se retrai, lembrando que ela pode ir presa um dia. Adelina chega querendo falar com o patrão. Ela pergunta se existe alguma forma de Carlinhos ir ver Moacir e Isabel. Carlinhos escuta a conversa atrás da porta. Carlos Daniel nega a possibilidade de levar o filho para ir ver essa gente. Adelina acha que o coitado perdeu o juízo. Carlos Daniel considera internar Carlinhos em uma clínica de doentes mentais. Carlinhos se horroriza ouvindo isso e sai de perto. Piedade acha melhor trazer Moacir e Isabel, mas Carlos Daniel reitera que o filho precisa de ajuda especializada. Um segundo após se retirar, Carlos Daniel dá de cara com Carlinhos e desabafa por não entender como ele não consegue se lembrar de todos ali e prefere um bando de desconhecidos que conheceu ontem. Carlinhos não fala nada e sai. Piedade dá uma bronca em Adelina por ter comentado isso. Adelina cai no choro e Piedade pede desculpas, mas ela explica que está assim foi porque Stephanie foi embora de casa com mala e cuia.
Piedade fica passada e se entristece, pois ela não se despediu de ninguém. As duas se abraçam arrasadas, temendo que Willy arrase com a vida de Stephanie. Paulina pergunta de Carlinhos para Lalinha. Ela ouve o pranto de Piedade e Adelina e sai para vê-las. Paulina pergunta o que houve. Ao saber o que houve, Paulina acha que seria melhor que ela fosse embora no lugar de Stephanie. Piedade nega, pois Paulina faz mais falta que a própria Stephanie. O triste mesmo é que Stephanie está enfeitiçada por Willy. Paulina propõe que deem dinheiro aos poucos para ela, só enquanto ela não percebe que tipo de pessoa o Willy é. Num quarto de hotel, Willy pergunta para onde a esposa quer ir. Stephanie acha bom irem para um apartamento. Willy pede para a mulher deixá-lo cuidar do dinheiro dela. Paulina vê Lisete brincando sozinha de bombeiro e pergunta que de Carlinhos. As duas partem para vê-lo no quarto. Do corredor, Paulina escuta o choro alto de Carlinhos e pede para entrar no quarto dele, mas ele não quer abrir. Paulina o lembra de que ela é muito boa com ele. Carlinhos se convence e abre a porta, mas se irrita ao ver Lisete. Paulina tenta mostrar ao filhote que a pequena o ama. Carlinhos chora por Carlos Daniel não trazer Moacir e Isabel para vê-lo, e além disso, o pai ainda disse que ia interná-lo num sanatório. Paulina fica horrorizada ao descobrir o que Carlos Daniel falou. A coitada tenta fazer o coitado relevar essa besteira que o marido disse e garante que vai levar os amigos dele para visitá-lo. Carlinhos não acredita, mas Paulina lembra que jamais mentiu para ele. Carlinhos pergunta se é verdade que ela não é a mãe dele. Willy propõe que Stephanie assine uma procuração, lhe cedendo poderes. Abigail nota que Viviana está muito contente e lembra que logo logo ela vai se casar. Viviana conta que não vai ter casamento, pois arranjou outro bem melhor que Leandro. Enquanto abraça Stephanie, Willy se lembra do momento de mais cedo com Viviana. Ele sugere que a esposa ligue para Piedade, mas Stephanie está mesmo decidida a cortar laços. Stephanie reitera ao canalha que assinará a procuração para ele. Paulina mente que Carlos Daniel disse aquilo apenas para irritá-la. Carlinhos reclama do gênio do pai e Paulina pede que ele o perdoe. Ela menciona a operação e Carlinhos volta a falar que deseja uma perna de pau. Paulina pede para o filho não falar isso na frente de Carlos Daniel. Carlinhos aceita e a chama de mamãe. Paulina abraça os filhotes emocionada. Em seguida, Paulina entra no quarto de Carlos Daniel e pergunta se ele acha certo falar que o próprio filho tá louco. Carlos Daniel reclama de Carlinhos não amar a família e acha que ele está fingindo que perdeu a memória. Paulina garante que é real. Ela conta que pediu para Carlinhos perdoar Carlos Daniel. Carlos Daniel fica muito agradecido e suplica para que ela nunca mais vá embora, pois precisa dela. Finalmente, os dois dão o primeiro beijo, agora que Carlos Daniel sabe quem Paulina realmente é. Chegou a hora do Momento Spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Paulina não acredita no amor de Carlos Daniel. Ele garante que a ama sim e pergunta como pode provar. Paulina pede para ele provar, ajudando-a com a promessa que fez a Carlinhos, de deixá-lo ver seus amigos, pois fará um bem danado ao filhote. Abigail tenta convencer Viviana a não fazer uma coisa dessas com Leandro, mas a ninfeta acha que o relacionamento dos dois é uma droga. Abigail avisa que quer conhecer esse outro que Viviana quer, e se não gostar dele, ela vai se casar com Leandro sim. Viviana exige cuidar de sua própria vida. Carlos Daniel aceita cumprir o pedido de Paulina. Ela avisa que vai sozinha ou com um assistente de Merino. Stephanie visita uma loja de roupas de neném. Paulina telefona para a delegacia e fala com Amador. Ela fica sabendo da prisão de Antônia e da libertação de Moacir e Isabel. Stephanie chega em casa e se depara com Willy impaciente. Ele mostra os homens do cartório já com a procuração pronta para ela assinar. Paulina mostra para Rodrigo o novo contrato dos operários. Ele confessa que adoraria saber quem é que está agitando os operários. Paulina revela que é o Willy. Stephanie assina a procuração. Willy entrega para o tabelião e o pessoal se retira. Ele sugere que a mulher se anime, pois vai fazê-la ganhar muito dinheiro.
Stephanie só espera que ele a represente dignamente. Willie avisa que vai à fábrica agora e espera que em breve eles estejam numa casa novinha. Rodrigo sugere tomarem uma atitude drástica contra Willie, mas Paulina acha melhor evitar um escândalo. Portanto, com o contrato novo de trabalho, os operários estarão em paz com os Bracho. Rodrigo espera para ver a reação de Carlos Daniel. Em Nova York, Braulio aconselha Douglas a devolver Paola para os Bracho, afinal, ela não merece a dedicação dele. Willie surpreende Paulina e Rodrigo no escritório e revela que Stephanie lhe deu plenos poderes para administrar sua parte na fábrica, portanto, ficará ali vigiando até eles comprarem as ações da esposa. Stephanie promete ao filho na barriga que vai cuidá-lo junto a Willie. Rodrigo afirma ao cunhado que não vão tirar as ações de Stephanie, mas é bom que ela tenha paciência. Willie pede uma pensão para a esposa. Rodrigo pergunta se o imprestável não pode sustentar a própria mulher. Willie provoca e Paulina impede Rodrigo de avançar em cima dele. Ela decide dar a pensão para os dois, desde que ambos parem de receber o salário da fábrica, já que não estão trabalhando. Paulina pergunta como Stephanie está. Willie afirma que ela está melhor do que nunca. Paulina então pede para ele se retirar, mas que de preferência sem agitar os funcionários. Willie se revolta e ameaça denunciá-la à polícia agora mesmo por esse comentário. Isabel conta para Moacir que está vindo da visita que fez a Antônia na delegacia. Ela não consegue evitar se sentir culpada, mas Moacir afirma que a culpa é de Antônia mesmo. Os dois sentem falta de Grumete e temem ser esquecidos pelo Mini querido. Lisete faz birra pelo irmão fazendo tudo o que quer, enquanto ela tem que se submeter a essa sociedade escravagista, patriarcal, machista e tóxica. Piedade acha que a bisneta está reclamando muito. Lisete faz bullying com Carlinhos, o chamando de burro trocentas vezes. Vovó pede para Carlinhos relevar a guria. Isabel e Moacir sonham em voltar a ver Grumete. Piedade menciona a operação para Carlinhos e ele grita que quer ser manco. Carlinhos começa a repetir que é louco e que não lembra de ninguém. Ele implora para ir embora e voltar para a casa de Isabel, por isso seria bem melhor que ficassem só com Lisete e o devolvessem para lá. Piedade pergunta se o bisneto era compreendido pelas pessoas que cuidaram dele. Carlinhos elogia Moacir por saber conversar com ele e reclama da droga do retrato dele no jornal que estragou tudo. Paulina demonstra a Willie que não tem medo dele, já que ele precisa dela para conseguir a grana em nome de Stephanie. Willie engole seco, derrotado. Rodrigo ordena que ele vá embora, antes que Carlos Daniel quebre sua cara por desrespeitar a esposa dele. Willie cai na risada e vai embora, debochado. Paulina agradece a defesa de Rodrigo. Carlinhos conta que queria ter ficado com Isabel para vender na rua com ela e pescando com Moacir. Piedade propõe levá-lo ao Lago do Bravo. Carlinhos fica animado, mas queria que Moacir fosse junto. Piedade diz que talvez isso não seja possível. Carlinhos acaba falando que está sendo sequestrado agora e faz Piedade chorar. Ele pede desculpas, mas ela sabe que ele pensa assim mesmo. Piedade abraça Carlinhos, desolada. Paulina e Verônica distribuem os contratos para os trabalhadores. Leandro, Guilherme e Felipe assinam primeiro. Roque reclama dos rivais caindo no jogo da patroa e afirma que não vai assinar. Carlos Daniel se exalta ao saber do novo contrato que Paulina redigiu. Rodrigo sugere que o irmão admita que Paulina é bem melhor que eles dois juntos e torce para que todos assinem. Carlos Daniel descobre que Willie ganhou uma procuração em nome de Stephanie. Em Nova York, Douglas revela ao doutor que quer levar Paola de volta para o México e ele deve fazer os preparativos. Paulina vê que Roque e Lázaro não assinaram e fica frustrada. Carlos Daniel reclama pela família não ter sido consultada sobre esse novo contrato, mas Rodrigo lembra que Piedade está do lado de Paulina em todas as situações. Paulina chega animada contando que o contrato novo foi aceito. Ela pede a opinião de Carlos Daniel muito empolgada. Sarcástico, Carlos Daniel diz que entende ela não tê-lo consultado, causando um climão. Enquanto Paola dorme num sono profundo, Douglas lhe revela que vai devolvê-la aos Bracho, pois não tem condições de ficar ali. Carlos Daniel reclama do contrato permitir que eles estejam nas mãos dos operários por 1 ano.
Paulina lembra que os operários também estão em suas mãos. Carlos Daniel continua contra esse contrato. Paulina explica que o documento assegura que não haverá mais greve e lhes dará paz.